Ponto número 1. A palavra. João capítulo 1. Nova versão internacional. Vou ler. Somos Bíblia da igreja, sim? Para quem me conhece, sabe que eu adoro as línguas. Eu adoro idiomas. Nascido e criado em Reino Unido. Reino Unido. Reino Unido. Desculpe. Minha garganta está mal hoje. É uma palavra difícil dizer hoje. Mas nasci e criado em Reino Unido. Agora estou aprendendo português. Português é uma língua linda. É linda, não? As línguas são lindas. É minha convicção. Contamos histórias. Construímos comunidades. Dá-nos a capacidade de conversar e comunicar. As línguas são lindas. Mas, em sua essência, as línguas são apenas palavras. Palavras são apenas letras. E as letras são apenas rabiscos na papel. Não. Frases são sequências. Sequências de palavras reunidas para significar uma coisa. Uma coisa. Alguma coisa. Mas tudo começou como uma palavra. Tudo começou como uma palavra. Mas especificamente, tudo começou com a palavra. João capítulo 1. João capítulo 1, Novo Testamento. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Uau! No princípio. João começa seu evangelho da mesma forma que a Bíblia começa. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mesma forma. E aqui em João, capítulo 1, a Bíblia disse: no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. No princípio, no começo. Antes de qualquer coisa. Temos Deus e nós temos a palavra. E a Bíblia diz aqui, em João, a palavra era Deus. Interessante. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Interessante porque a Bíblia diz aqui, no princípio era a palavra. P, maiúsculo. P, palavra. Que tipo de palavras colocamos em maiúscula? Então, as regras em português um pouco diferentes em inglês, mas algumas coisas é a mesma forma. Funciona a mesma. Por exemplo, os dias de semana. Segunda, terça, quinta-feira, por exemplo, são maiúsculos em inglês. Mas em português, sem maiúsculo. Outro exemplo é as estações do ano. Outono, verão, estão com letras maiúsculas em português, mas não em inglês. Interessante. Mas em ambas as línguas colocamos os nomes próprios
é maiúsculo. Amém? Em ambas as línguas, esta palavra é maiúscula. Em inglês, word, W, maiúsculo. Em português, palavra, P, maiúsculo. A palavra é uma pessoa. Quê? A palavra é uma pessoa. E adoramos um Deus trinitário, sim? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quem é Deus? A palavra. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. A palavra com P maiúsculo. A palavra é uma pessoa. E também a palavra é um L. Aqui em versículo 2. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. E vamos ler versículo 14. A Bíblia diz isso. Aquele, de novo, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do único vindo do Pai, cheio da graça e verdade. A palavra, ela é Deus. Em carne. Jesus, ele é Deus em carne. Então, a palavra é Jesus. Interessante. Esta Bíblia é a palavra de Deus. Tudo o que Deus disse aos profetas para escreverem. Como Deus fez isso? Ele falou em voz alta. Sou Deus. Minha palavra. Não funciona como isso. O anjo do Senhor falaria com eles. Quando diz o anjo, em Antigo Testamento, não é um anjo, mas o anjo. Está falando do único anjo, o anjo do Senhor. E o mesmo anjo veio a João no livro de Apocalipse. O anjo do Senhor, o pré-encarnado Jesus Cristo. A palavra é Jesus. A Bíblia disse isso aqui. A palavra veio até eles. Jesus veio até eles, as profetas. A mesma palavra levou Paulo ao Monte Sinai. O lugar onde Moisés recebe o Antigo Testamento. E onde Jesus deu a Paulo o Novo Testamento. Galatas 4, versículo 1. Ele passou 3 anos como anjo do Senhor, Jesus, a palavra. Esta palavra é transmitida ao homem pelo próprio Jesus Cristo. Jesus falou com Moisés. Jesus falou com Isaías. Jesus falou com Neemias, com Ageu. Jesus falou em Novo Testamento também. Jesus falou, Mateus registra isso. Marcos registra isso. Lucas registra isso. Quando Jesus falou, Paulo registra isso também. E Paulo diz claramente em Galatas 1. Galatas capítulo 1. Vamos ler o versículo 12. A Bíblia disse, não, é Paulo, sim? Não o recebe de homem algum, nem me foi ele ensinado, mas o recebe por revelação de Jesus Cristo. A palavra é Jesus.
Esta é Deus. Interessante. Nós vemos isso como tal. Pergunta. Primeira pergunta hoje. Deus passa crises de meia-idade? Não. Ou mudanças de identidade? Não. Eu sei que já passei por alguns. Não meia-idade, mas mudanças de identidade. Sim? Comecei a modelar meu cabelo assim. Para trás. Como isso. Separado ao meio. Pouco. Assim. Mas um dia, não modelei meu cabelo. Só por um dia. Tomei banho e deixei no chão. Sim? E todo mundo que vi naquele dia disse: mano, você cortou o cabelo? Eu disse: não. Esse cabelo é meu. É normalmente como isso. Este é meu cabelo natural. Encaracolado. Cabelo solto. Você nem me conhece. Mas lembro também que quando era criança, sonhava em ter um trabalho, um emprego, onde pudesse usar terno todos os dias. Terno, como isso, sim? Sim. Estava minha sonhava. E agora, como missionário de tempo integral, posso fazer isso. Mas, na verdade, não uso terno todos os dias. Mas poderia, se quisesse. Olho para trás e penso, porque não comecei a usar ternos antes? Por quê? Porque sou humano. Mudou de ideia. Sou emotivo. Minha mãe, ela posta fotos minhas no Facebook, sim? E eu olho as roupas que eu usava e penso: por favor, apague essa foto. Por favor, mãe. Porque sou emocionado. Sou humano. Mudo de ideia. Troco de roupa. Mudou meu penteado. Vamos ver. Deus faz isso. Deus tem penteados progressivos. Sim, amém. Muito obrigado. Em Malaquias capítulo 3, Deus faz isso. Penteados progressivos. Malaquias capítulo 3. Vou ler versículo 6. 3:6. De fato, eu, o Senhor, não mudou. É alta voz, sim? Deus não muda. Ele é consistente. Não só, mas Ele é. Existe uma doutrina hoje chamada cristianismo progressista. Deus atualizar seus pensamentos, sim?
Deus mudou a Bíblia, sim? Apenas algumas partes são relevantes hoje. Isso é completamente antibíblico. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Nunca. Vejamos se Deus é Jesus. E se Jesus é Deus, estão unidos nessa convicção. Se Deus é Jesus e Jesus é Deus, deveria ser a mesma coisa, né? Estamos olhando para a palavra de Deus. É o que a palavra diz sobre si mesma. Sabemos que esta é a palavra de Deus. Jesus é Deus. Deus não muda. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre Jesus. Em Hebreus, Novo Testamento agora. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo, Deus, a palavra, em carne. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Ontem, hoje e para sempre. Deus não muda. Jesus não muda. E a palavra não muda. Haverá versões diferentes? Sim, claro. Idiomas diferentes? Claro, sim. Mas será que algum dia mudaremos o significado do que foi dito pela primeira vez em hebraico, grego, aramaico por Jesus? A um profeta? Não. É impossível mudar a Bíblia, a mensagem. Então, se Deus tem algo a dizer sobre as relações sexuais, será que ele mudará de ideia sobre isso? Se Deus tem algo a dizer sobre a contribuição financeira, será que alguém diga que mudará ideia sobre isso? Se Deus tem algo a dizer sobre uma igreja e como ela se reúne, sobre crianças, sobre paternidade, sobre qualquer coisa, sobre salvação e sobre o que um verdadeiro cristão. Será que algum dia ele mudará de ideia sobre isso? Será que algum dia isso será alterado? Nunca. Não é incrível? É incrível. Estamos olhando agora, hoje, para algo que é infinito. A palavra de Deus. A Bíblia. Estava lá no princípio. Com Deus. É a palavra. É Deus. Agora, você tem Deus em suas mãos. Agora, em suas mãos. Incrível. Que encorajador. Ele tem um mundo interno em suas mãos. E ainda assim se permite ser colocado em suas mãos. É assim que Deus é humilde. Uau! Tal humildade.
Você pode confiar em Deus. Você pode confiar na Bíblia. Se vocês se perguntando, como devo me sentir? Não como me sinto, mas como devo me sentir. Como devo funcionar? Como devo pensar? Você pode encontrar as respostas aqui. Com Deus. A palavra de Deus. Mas. O que eu penso sobre a polícia? Mas. O que eu penso sobre o governo? Mas. O que eu penso sobre futebol? O que penso? O que eu acho do pau de queijo? Mas. O que penso sobre a política? O que eu penso sobre todas essas coisas? Me. Bem, o que Deus pensa? Não importa o que você pensa. Não importa o que eu penso. Importa o que Deus pensa. Vamos ler Isaías 55. Isaías. Muito obrigado, Lucas. Isaías. Não sei como dizer esse nome em inglês, na verdade. Isaías. Já esqueceu. Em Isaías. Depois Provérbios, antes Jeremias. Capítulo 55. Vamos ler versículo 8. Lembre-se na escola. O professor faria uma pergunta. Lembre-se. Quanto é 2 mais 2? E você sabe de todo o coração que a resposta é 4. Você levanta a mão assim. Ou diz, eu. Por favor, minha escolha. Por favor. Mas o professor não escolhe você. Eu sabe a resposta. É eu. É os meus pensamentos. Bem, vamos ver o que Deus diz sobre nossos pensamentos. Em versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declarar o Senhor. Amém? Vejamos qual diferentes são os nossos pensamentos dos de Deus. Versículo 9. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Atualmente, estamos na terra, sim? Não? Estamos na terra. Não, sou eu. Estamos na terra, atualmente. Hoje, agora. Então, é aqui que estão nossos pensamentos. E se eu for honesto, e medirmos o meu salto vertical, provavelmente consigo alcançar
Esta coisa aqui. Esta coisa aqui. Se eu subir numa cadeira, uma outra cadeira, uma outra cadeira, e pular, talvez consiga tocar a teto. Talvez. Isso é tão alto quanto meus pensamentos são. Máximo. Isso é o mais alto que meus pensamentos podem chegar. Mas você sabe onde fica o céu? Aqui no versículo 9, a Bíblia diz, Deus fala, céus, plural. Em Gênesis capítulo 1, Deus criou os céus, no plural. Na Bíblia, Paulo fala sobre o terceiro céu. Primeiro céu. Segundo céu. Espaço. Que se acredita ser infinito. Terceiro céu. Onde Deus habita. Ninguém sabe onde fica. Nossos pensamentos estão tão longe de Deus quanto a terra está do céu, onde Deus habita. Mas pense nisso por um momento. Estamos aqui na pequena terra. Pequena terra. Pequena. Tal pequena. Que pequena. Fora disso, está do céu. Fora disso, está do espaço. E fora disso, está Deus. E seus pensamentos. E lemos a Bíblia. E dizemos, esta parte não faz sentido para mim. Não posso entender isso parte. É porque nossos pensamentos estão aqui. E os de Deus estão em algum lugar bem ali. Seus pensamentos não são meus pensamentos. Você não pensaria em fazer coisas que Deus planejou fazer. Se você tivesse, pensa por um momento. Se você tivesse um monte de filhos rebeldes, e um filho bom, só um filho bom, você sacrificaria o bom por todos os maus? Não! Nunca! Mas foi exatamente isso que Deus fez com Jesus. Se a Bíblia nunca contradiz o que você já pensa, você precisa se perguntar se realmente a está examinando. Devemos examinar toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Não apenas as partes que gostamos. Não apenas as partes que nos fazem sentir bem. Sim, sentir bem. Com Salmos, Tiago, sim, sentir bem. Mas tudo isso. Em Isaías, capítulo 66. Isaías, com acento. Isso é agora. Último capítulo em Isaías. Em versículo 2.
Deus fala, a Bíblia fala. Versículo 2. Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas. Por isso, virão a existir, declara o Senhor. Mas a esta eu estimo ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Uau! Isso não poderia estar mais longe do que a maioria das pessoas ensina e acredita hoje sobre cristianismo. Esta não é a Bíblia do século 21. Hoje as pessoas abrem a Bíblia e a tratam como um romance, como a cidade e as ceras. É um romance popular em Brasil, não sei, sim? Não sei, não conheço isso. Mas eles dizem, eu acho que isso significa isso. Eu acho que isso significa isso. O que você acha que isto significa? Qual é a sua interpretação? Não. Se você pudesse ouvir a verdadeira voz de Deus hoje, você começaria a chorar. Seus tímpanos provavelmente explodirão. Seus ouvidos estariam sangrando. Mas Deus, tão graciosamente, diz, ok, vou colocar minha palavra no papel. Muito obrigado, Deus Pai. Eles não conseguem lidar com minha voz. Mas a questão é que as novelas estão no papel. As revistas estão no papel. A Playboy está no papel. E nós reduzimos a palavra de Deus ao papel. Mas Deus diz, quem vai olhar para a minha palavra e tremer? Eu gosto de filmes de terror. Mais alguém? Sim, Lucas, sim, uma pessoa, 2 pessoas mais. Gostamos de filmes de terror. Mas, quem aqui gostaria de estar na trama de um filme de terror? Não. Se eu estivesse sendo perseguido por um monstro, por um filme de terror, eu estaria tremendo. Estaria pirando. E é assim que Deus diz que deveríamos ser quando lemos a palavra. Mas, infelizmente, não é assim que muitas pessoas leem a Bíblia hoje. Elas leem a Bíblia e ela está aberta para interpretação. Está aberta para ser mudada. De acordo com o que eles sentem. Mas Deus não muda. Jesus não muda. E a palavra não muda. Vamos obter uma outra convicção sobre a palavra de Deus em João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Vamos ler versículo 47 das 50.
João 12. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Uau! Ótimas notícias! Você pode escolher e desobedecer a Deus. Ele não irá julgá-lo. Não, espere por um segundo. A Bíblia continua. Versículo 48. Há um juiz. Oh, não. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Seremos julgados pela Bíblia. Um jogo de palavras aqui. Jesus não nos julgará. Deus não nos julgará. A palavra de Deus o fará. E a palavra é Deus, é Jesus. Um jogo de palavras. Em versículo 49, a Bíblia continua. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E o que falar? Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Primeiramente, tenha uma Bíblia. Segunda, leia-o. E terça, obedeça. A maneira mais segura de chegar ao céu, combine sua vida com a Bíblia. Como posso obedecer a algo que não conheço? Não é possível. Eu lembro, em dezembro, eu estava pegando um trem de Birmingham para Londres, aqui. E antes de me tornar cristão, eu lembro, eu não pagava passagens o tempo todo. Sim. Mas agora, sou cristão. Então, pago os ingressos. Mas eu tenho também. Amém. Parabéns. É fácil. Mas eu tenho um rail card. Sim? Sim? Rail card. Então tenho um desconto de 30% cada vez. Uau! Eu estava no trem. E o maquinista veio pedir a passagem. Fiquei ali sentado, muito confiante. Pois já havia comprado a passagem. Já comprado, facilmente. Ela pediu meu ingresso. Eu mostrei. Exatamente, a ela. Aqui está. Here it is. Ela pediu meu rail card. E eu mostrei a ela. Espere um segundo. Onde está? Eu verifiquei o aplicativo no telefone. Onde está? Eu verifiquei meu ingresso. Onde está? Meu rail card sumiu. Expirou. Uma semana antes. Então recebe uma multa
de mais 120 libras. Mas eu não sabia. Eu não sabia que tinha expirado. Se eu soubesse, teria comprado um novo. E eu não sabia que não atendia aos requisitos para meu ingresso com desconto. Mas era minha saber. Da mesma forma, no dia do julgamento, não podemos dizer: eu não sabia o que tinha que fazer. É nossa responsabilidade saber. Porque, para ser irado, não seremos julgados para nossas opiniões. Não seremos julgados pelos nossos sentimentos. Não seremos julgados pelas músicas que cantamos. Não seremos julgados pelo prédio em que nos encontramos no domingo. Seremos julgados pela Bíblia, pela palavra de Deus, amém? E o desafio é simples. É simples. Estude a palavra de Deus para descobrir o que ela diz sobre 3 coisas: salvação, cristianismo e discipulado. A Deus seja a glória. Amém. Sim.